A gente vai entrar agora na reta final desse ano, de 2025, então a gente fez uma reunião super importante ontem para discutir o que a gente quer para os próximos 3 meses, que são os 3 últimos meses do ano. A gente falou das métricas de performance financeira, administrativa, de gestão, do marketing, a gente traçou uma nova rota para o final do ano, analisou o que aconteceu, então a gente fez uma reunião super completa para finalizar esse ano. Hoje a gente vai fazer uma saída a campo com 2 clientes do escritório, que são 2 reformas de apartamento aqui em Brasília, e a gente vai em lojas de material de construção para a gente poder validar os revestimentos que a gente já selecionou no projeto. Esses projetos já foram aprovados pelos clientes, já foram orçados, e agora a gente vai acompanhá-los para que eles consigam ver tudo isso que a gente mostrou na etapa do 3D, ao vivo agora, para eles poderem tocar, sentir, ver fisicamente todas as peças, os metais, as louças e também esses acabamentos e validar se existe alguma opção, alguma alternativa ou se é realmente isso que já estava especificado. É um momento importante do projeto, porque a partir daqui a gente vai refinar o nosso desenho técnico, que depois é o caderno que vai ser levado para a obra, para o pessoal seguir e executar. Ó, gente, parei para ver esse vídeo de hoje, de quarta-feira, só no final do nosso expediente. Tá bem corrido, a gente teve um monte de reunião desde segunda, ontem, hoje de manhã, reunião com o pessoal da nossa equipe para poder alinhar as nossas expectativas para os próximos meses, parecida com a reunião que a gente fez na segunda-feira dos sócios. A gente fez uma análise dos currículos do pessoal que mandou, teve levantamento de projeto novo, teve proposta nova analisada para a gente apresentar amanhã, e agora a gente está encerrando o expediente aqui, mandando os projetos que tinham prazo para hoje, na correria total. E a gente vai daqui a pouco para um evento lá na Casa Cor e a gente vai mostrar um pouquinho quando a gente chegar por lá. Ó, gente, quase tudo pronto para a nossa próxima reunião aqui no escritório. A gente vai receber a nossa cliente já já para apresentar o estudo preliminar, que é a primeira etapa de projeto de um apartamento, para uma reforma de apartamento na Asa Norte. Vai ser a reforma do AP Flume. Nesse momento que eu estou gravando, a cliente ainda não sabe porque ela ainda não chegou, mas no momento que esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter apresentado, então já pode falar. É um momento que a gente vai apresentar para a cliente o conceito geral do projeto, de onde a gente tirou as ideias para poder propor as soluções de layout que mais se encaixam no dia a dia dela, da rotina, do que ela falou para a gente que precisa, o que faria a vida dela ser mais prática no apartamento. E também é o momento que a gente mostra o resultado visual desse apartamento, a parte conceitual, o porquê que isso se encaixa na história dessa cliente, no estilo de vida dela, com as coisas que ela gosta de fazer, com os hobbies, com a história que ela contou pra gente, que inclusive essa cliente foi muito interessante o jeito que ela apresentou pra gente a história dela. Ela entregou pra gente uma carta, porque ela gosta muito de escrever, então pra ela a forma de se expressar, mas que ela consegue fazer isso com mais facilidade, foi a escrita. Então ela mandou pra gente uma carta, foi super legal, super completa. A gente achou muito rico ouvir parte da história dela e a gente conseguiu captar algumas nuances disso para aplicar no projeto. Mais uma semana fechando, a gente teve uma semana super movimentada aqui na Tribeira. A gente tentou mostrar um pouquinho para vocês entrarem um pouco nos nossos bastidores, acompanharem o que a gente faz no dia a dia, além das obras, além dos projetos. Essa semana especificamente a gente não foi no AP Gazeta para mostrar para vocês, mas já está marcado para a semana que vem, então a gente tenta fazer um videozinho lá. E a gente fez uma apresentação na quinta-feira, que foi uma apresentação super importante da primeira etapa do projeto, onde o cliente tem contato pela primeira vez com o que a gente criou em cima do que ele passou pra gente, que a gente chama de estudo preliminar. É o momento que a gente vai sentar com ela para apresentar que as ideias que a gente teve para esse projeto, de planta, de 3D, dos materiais, das cores, o que a gente pensou no volume das coisas, o tamanho das coisas,
tem a ver com o que ela passou pra gente no início. Então a gente vai mostrar pra ela que o que a gente está sugerindo tem a ver com a história dela e o porquê. Nesse caso, a nossa cliente mandou pra gente uma carta, porque a forma como que ela se expressa é pela escrita. Isso foi muito legal. Foi a primeira vez que um cliente manifestou seus desejos, contou uma parte da sua história através de uma carta. Isso foi muito legal, foi super diferente. A gente achou muito rico. Eu já tinha comentado brevemente sobre isso no outro takezinho da semana, mas chamou muito a nossa atenção. A gente já teve aqui clientes que mandaram uma playlist no Spotify com as músicas que mais representam eles, alguns mandaram alguns filmes também que eles gostam de assistir, clipes, e assim, essas coisas ajudam muito a gente a entender um pouco o universo de cada pessoa. E é por isso que a gente fala que cada história é única, porque cada projeto, cada cliente tem uma forma de viver, uma forma de experimentar as coisas, então a gente gosta muito quando eles topam ousar fazer aquilo que faz mais sentido para eles, e não o que, teoricamente, o mercado exige, que o mercado diz que vai fazer um projeto ficar melhor ou não. Porque são essas soluções mais criativas, mais diferentes, que tornam os projetos com mais personalidade, fazem com que os clientes se sintam mais representados na casa deles e criam esses lugares que a gente olha e fala: putz, muito legal, esse projeto é super diferente, muito único. Então, vou falar um pouquinho sobre o que foi o projeto dessa reforma que vai ser na Asa Norte. O porquê que a gente veio com o Flume para apelidar esse projeto. A gente cria um nome para cada um, isso é uma forma de traduzir, de reforçar a identidade de cada um, de cada cliente nas reformas. E o Flume vem da ideia de fluxo, de energia, de rio que corre e leva consigo abundância, e tudo isso tinha muito a ver com a história da nossa cliente. Ela é uma pessoa muito ligada à agricultura, muito ligada à terra, muito ligada à natureza, e ela tem um trabalho que se relaciona um pouco com isso. Ela é uma pessoa super estudiosa, é uma pessoa que entende assim de energia, de vibração, e que para ela tudo é uma corrente que vai levando coisas boas, e a vida, enfim, é uma percepção que ela tem, que ela escreveu um pouco disso nessa carta. Então a gente achou que Flume traduziria um pouquinho dessa personalidade, uma parte dessa história que a gente queria contar nesse apartamento. E aí, dentro do projeto, a gente tentou aplicar algumas ideias que pudessem remeter a esses lados dela em conexão com a natureza. Então a gente usou uma paleta de cores no piso, nas paredes, bem clarinha, branco, para servir de um fundo neutro. E aí a gente aplicou alguns materiais, por exemplo, na cozinha, a cor do hall, revestimentos e pinturas na cor terracota, para lembrar um pouco essa terra, principalmente a terra de Brasília, que tem um barro meio avermelhado, então a gente achou que isso fosse criar essa conexão. Os banheiros do apartamento, a gente trouxe o azul das águas, porque tem mais a ver ainda com essa ideia de flume, de fluxo das águas. E a gente usou também tons de verde no quarto, em alguns detalhes, tipo os quadros, para trazer também essa conexão biofílica da conexão que ela tem com a agricultura, com a natureza. Então a gente quis reforçar um pouquinho desses lados que ela tem, que são múltiplos, mas sempre voltados para esse autoconhecimento, para o fluxo de energia e com conexão com a natureza. É um projeto que a gente colocou, a pedido da cliente, integração entre a cozinha e a sala. A gente gosta muito disso porque dá uma sensação de amplitude. Nesse projeto especificamente, a gente colocou uma solução um pouco mais ousada, e é um ponto que a gente vai precisar pensar um pouquinho, refletir se ela realmente quer isso, mas a gente abriu mão de uma das portas do apartamento para a gente conseguir fazer uma parede maior para criar um espaço de estar com televisão que ela queria tanto ali onde a gente posicionou. Esse é um apartamento que originalmente as duas portas, a principal e a entrada de serviço, elas são muito próximas. Então a gente acha que fazer esse recurso não interferiria tanto no fluxo de entrada e saída do apartamento, e a gente ganharia uma parede um pouco maior para colocar televisão, uma estante legal, que faz uma conexão entre a sala e a cozinha. Então a gente vai ver se ela vai topar fazer essa mudança. A gente entende que é uma alteração um pouco mais polêmica, mas se ela entender que isso faz sentido para o cotidiano dela, para a rotina, para o dia a dia e para a história que ela vai
né, contou pra gente do que ela faz durante o dia, como ela recebe as pessoas, a gente implementa isso nesse projeto. Se não, a gente tem a revisão para estudar outras opções também. Então a gente fez essa apresentação e mostrou essas coisas para a cliente e agora ela vai pensar um pouquinho, a gente mandou para ela por e-mail e esse momento na volta dela é muito bom porque quando ela traz as revisões, os pedidos de mudança que todos os projetos têm, é onde tá a magia, porque é onde a gente insere também a visão dos nossos clientes no projeto. Então a gente junta uma visão que era uma interpretação nossa das histórias que eles contaram, das necessidades que eles tinham, que o cliente pega ali pela primeira vez, e na revisão é onde a gente consegue misturar isso com as ideias do cliente em cima já dessa base que a gente criou. E o legal de falar sobre isso é porque a gente percebe que algumas pessoas vêm um pouco desalinhadas do que a gente observa ser o tempo necessário para o projeto ser maturado. E aí a gente precisa ter muito em mente que inovação, criar espaços únicos, super personalizados, não acontece em 30 dias. A gente precisa passar por um momento de imersão, entender, interpretar quem o cliente é, analisar dentro do escopo que ele passou para a gente, unir isso com a personalidade dele, encaixar isso na agenda dos outros projetos. Então existe todo um processo por trás que acontece, além dessa troca também do cliente fazer as revisões, pedir as alterações, ter tempo de entender o que a gente está propondo, ter tempo de entender se aquilo faz sentido para ele ou não. Então isso tudo vai acontecendo ao longo do processo e é o que a gente fala. Para o projeto ficar pronto para reformas de apartamento de uns 110 até uns 150 metros quadrados, só o projeto leva em torno de 4 a 5 meses, dependendo dessa troca que a gente tem com cada cliente. Existe um momento também no meio que a gente faz os orçamentos desse projeto, a gente entra em contato com os fornecedores, faz um processo de curadoria ali para ver quais engenheiros, fornecedores, lojas se encaixariam no perfil de cada um. Isso leva também um tempo. Então é por isso que um projeto é planejamento. E isso faz com que depois, no futuro, a obra corra de forma bem mais fluida, com menos dúvidas, menos gargalos. Então, além de fechar a semana, a gente está fechando também o segundo vlog que a gente está fazendo aqui para o YouTube, especificamente para o YouTube. É a primeira vez que a gente testa esse tipo de conteúdo, esse formato de vídeo, essa proximidade com vocês. A gente está tentando mostrar um pouco dos bastidores, do dia a dia. Então, comenta aqui para a gente saber se vocês estão curtindo, o que mais vocês querem saber, o que mais vocês querem ver. Fala, porque daí a gente consegue tirar novas ideias e apresentar coisas que às vezes a gente nem estava pensando em mostrar. Então comenta aqui, curte esse vídeo, isso é importante, e compartilha com quem vocês acham que vai gostar de acompanhar também. E semana que vem tem visita na obra do AP Gazeta, para quem gostou.